E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, no primeiro livro de Samuel, leremos o capítulo 5. Agora o principal, Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, que eu, minha esposa, nossa família, nossa trajetória, Senhor, seja instrumento do Senhor de um modo direto e indireto, para que mais pessoas acessem a tua palavra e se faça na vida dessas pessoas conforme a tua vontade, Senhor. Faça nas nossas vidas conforme a tua vontade também, Senhor. Clamamos, desde já te agradecemos, em o nome do teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, em o nome do Senhor. Amém. Bem, temos 12 versículos no capítulo 5 de 1 Samuel e leremos do versículo 1 em diante. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdote. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdote, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Astod, até ao dia de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Astod e os assolou e os feriu de tumores, tanto os de Asdod como no seu território. Repetindo o versículo 6 do capítulo 5 do primeiro livro de Samuel, que nos diz: Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, sobre Dagon, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: E faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: Seja levada a arca do Deus de Israel até Gade, e depois de cidade em cidade, e a levaram até Gade. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que lá chegando os Ecronitas exclamaram, dizendo: Transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo? 10º versículo novamente. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que lá chegando, os Ecronitas exclamaram, dizendo: Transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo? Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: Devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigava duramente ali. 12º e último versículo do capítulo 5 do primeiro livro de Samuel nos diz: Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Pois bem, por meio dos 12 versículos, o 5º capítulo do primeiro livro de Samuel nos fala sobre a arca da aliança na casa de Dagon e as respectivas consequências
aos filisteus. Jamais estejamos dispostos, conscientes e inconscientemente, de afrontar o Deus que tudo pode, tudo vê e tudo sabe. E possamos mais e mais, ao contrário disso, viver conforme o seu propósito em nossas vidas, em meio ao seu mover e exclusivamente o seu amor, favor e poder. Que Deus continue a nos abençoar, em nome e por amor do seu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, Jesus, o Cristo.